Eu quero conversar com vocês sobre uma longa porção das Escrituras. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando Jesus esteve aqui na terra, como ser humano, a Bíblia diz que ele pregou, diz que ele ensinou, e a Bíblia também nos fala que ele fez milagres. A minha pergunta é: quantos milagres Jesus fez quando ele esteve aqui na terra? Tem resposta? Não, não tem resposta. Por que não tem resposta? Uma boa pergunta, né? Porque quando João está escrevendo o evangelho dele, ele fala assim: olha, Jesus fez muitas outras coisas. Se tudo que Jesus fez fosse escrito, não teria lugar no mundo para abrigar os livros que seriam produzidos. É claro que João está dizendo de maneira exagerada, mas o que ele está chamando a atenção é que a vida de Jesus que nós temos na Bíblia é apenas um resumo, não está tudo que Jesus fez. Então, a minha pergunta não tem resposta. Nós não sabemos quantos milagres Jesus fez. Agora eu vou mudar a pergunta, e para a pergunta que eu vou fazer tem resposta. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos que contam a história de Jesus aqui na terra, nesses 4 evangelhos, quantos milagres aparecem? Agora tem resposta essa pergunta. E aí? Alguma ideia? Nós encontramos Jesus realizando 35 milagres diferentes. 35. São muitos ou poucos milagres? Vamos fazer uma conta aqui? Quanto tempo demorou o ministério de Jesus na terra depois do seu batismo até a sua morte? 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, Jesus realizou 35 milagres. Sabe o que isso significa? Que nós temos na Bíblia Jesus fazendo um milagre a cada 40 dias do seu ministério. Então, é mais de um mês. Desse período que Jesus esteve aqui na terra, nós encontramos um milagre. Então, não são tantos milagres assim. Embora nós tenhamos 35, mas se você espalhar em 3 anos e meio, a cada 40 dias aparece um milagre. Mas, na verdade, nos evangelhos nós não encontramos os milagres assim, distribuídos em períodos de tempo. Porque o que eu quero conversar com vocês hoje à noite, nos apresenta um momento da vida de Jesus, onde ele realiza 4 milagres em um mesmo dia. Agora veja, se foram 35 milagres em 3 anos e meio, 4 desses 35 acontecem no mesmo dia. E eu acho curioso, por que esses 4 milagres aparecem na Bíblia? Eu tenho 2 observações que eu guardo comigo. Primeiro, esses 4 milagres aparecem juntos, porque eles estão conectados um com o outro. E são milagres modelos de milagres que Jesus pode fazer na sua vida hoje. Eu creio. Esses 4 milagres, eles representam um conjunto de ações que Deus pode fazer na vida de uma pessoa agora. Você pode sair hoje à noite desta igreja, ou você que está nos acompanhando pela internet, ou pela Rádio Novo Tempo, você pode ter os 4 milagres cumpridos na sua vida agora. Porque eu creio que o Cristo que fez milagres é o Cristo que faz. O que Jesus fez, Ele continua fazendo. Os milagres de Cristo não ficaram restritos apenas aos dias que Ele esteve na terra, mas Ele continua operando milagres. Segunda importante observação: as histórias que nós encontramos na Bíblia são histórias reais. Não são histórias inventadas, criadas ou imaginadas, mas elas são a essência daquilo que Jesus foi. Então você pode confiar e crer, porque se Cristo fez os milagres, Ele faz os milagres, Ele não vai te decepcionar. Diante desta realidade, vamos à Bíblia? Vamos aos 4 milagres? Vamos ao Evangelho de Marcos no capítulo 4. E esses milagres aparecem juntos a partir do versículo número 35. E vai percorrer
todo o capítulo número 5. Então, de Marcos 4:35 até o final de Marcos capítulo 5, nós encontramos esses 4 milagres que Deus, ou melhor, que Jesus operou enquanto esteve aqui na terra. Olha comigo aqui. O primeiro milagre trata de Jesus acalmando uma tempestade. Já no capítulo 5, logo no começo, a Bíblia nos diz que Jesus, ele cura um endemoniado Gesareno. Depois, no versículo 25, Jesus tem um encontro com uma mulher enferma, que tinha uma hemorragia que não estancava nunca, e ali acontece o terceiro milagre. E então, no versículo 35 do capítulo 5, Jesus realiza o quarto milagre, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Esses são os milagres. Agora, vamos entrar nesses milagres para entender o que a Bíblia tem a nos dizer. Há algo que me chama a atenção na descrição que a Bíblia nos dá, é a reação das pessoas diante dos milagres. Como é que você ficaria diante de uma intervenção sobrenatural divina? Porque os milagres, quando eles acontecem, eles comprovam a nossa insignificância. Porque o milagre é algo que Deus faz e que ninguém poderia fazer. Nenhum ser humano teria condições de fazer aquilo que Deus fez, ou da forma como Deus fez. Então o milagre, ele é uma demonstração visível da limitação humana e do poder de Deus, que é ilimitado. O que me chama a atenção é como as pessoas ficavam diante dos milagres. Porque eu poderia pensar, as pessoas começariam a comemorar um milagre, poderiam pular, se abraçar, mas não é o que acontece. Veja comigo o versículo número 41 do capítulo 4 de Marcos. Olha o que diz. Depois de Jesus fazer o primeiro milagre, diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, como é que ele fez isso? Que homem é esse? De onde veio esse poder? Como é que ele faz essas coisas? Eles ficaram possuídos de grande temor. Não teve celebração, não teve festa, não teve comemoração, teve medo. Então, Jesus chega na terra dos Gerazenos. E diz a Bíblia no versículo número 15 do capítulo 5: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, e ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E qual foi a reação deles? Temeram. Mais uma vez, diante do milagre, a reação foi medo. A pergunta da madrugada ainda não estava respondida: que homem é esse? Como é que ele faz isso? De onde vem esse poder? Por isso eles tiveram medo. Então, vem o terceiro milagre, versículo 33, quando a mulher tem a sua hemorragia curada, diz a Bíblia, que ela estava amedrontada e trêmula, versículo 33, ciente do que havia lhe acontecido. A reação, mais uma vez, diante do milagre foi medo. Na hora que a mulher sentiu que ela estava curada, ela começou a tremer. Como é que ele fez isso? Que homem é esse? Era a mesma pergunta ainda ressoando. Então, acontece o quarto milagre. Diz a Bíblia no versículo número 42 do capítulo 5. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. E o versículo diz assim: então todos ficaram muito admirados. Como ele fez isso? Essa reação dos discípulos e das pessoas envolvidas com o milagre, elas evidenciam quem nós somos diante de Deus. Elas evidenciam a nossa necessidade de dependência e conexão com esse Deus que é infinitamente poderoso. Diante desses milagres, Deus, ele atua em nossa vida, e ele não atua no sentido de
continuarmos caminhando rumo à destruição, mas Deus, Ele opera milagres para que mude a trajetória ou o destino da minha vida. Vocês concordam comigo? Digamos assim, esse caminho aqui é o caminho da perdição, certo? Então ali é perdição, eu vou cair no precipício, e para esse lado aqui está o caminho da salvação. Se eu estou caminhando rumo à perdição, Deus faz um milagre na minha vida, e de posse do milagre, eu continuo caminhando para a perdição, eu lhe pergunto, valeu alguma coisa esse milagre na minha vida? Que sentido teve esse milagre? Porque o milagre de Deus, ele vem para transformar sua trajetória. Então o lógico dessa vida é, eu estou caminhando à perdição, Deus faz um milagre em mim, e isso muda a minha trajetória, e agora eu passo a andar numa outra direção. Por isso os corações ficavam admirados e impressionados, porque o milagre não era apenas o ato do milagre em si, mas o que ele geraria na pessoa que recebeu o milagre. O que é que vai acontecer com você depois que o milagre acontece na sua vida? Esse é o ponto. Esse é o objetivo principal das intervenções sobrenaturais do Senhor. Mas vamos voltar agora para esses milagres, e eu quero trazer os milagres para os nossos dias. Vamos viver os milagres no hoje. Como eu disse a vocês, os milagres do passado são milagres que Jesus quer fazer na sua vida agora. E esses são 4 milagres, modelos, exemplos. Jesus estava com os discípulos, e ele convida os discípulos para entrarem num barco, passarem o mar da Galileia em direção à terra dos Gerazenos. No meio da viagem, uma tempestade se formou. Eu não tenho dúvidas que Jesus sabia que a tempestade viria. E foi exatamente por isso que Jesus propôs para eles entrarem no barco e passarem para o outro lado. Algumas lições precisavam ser aprendidas, e é algo que nós somente podemos aprender quando estamos no meio das tempestades. A teoria não nos ensina. Às vezes a cabeçada dos outros também não nos adverte. É preciso que você mesmo experimente por si mesmo. Então Jesus propõe, vamos passar para o outro lado da margem. No meio da trajetória, a Bíblia diz que se armou um grande temporal. Os discípulos, dentre eles, alguns homens experimentados no mar, tentavam vencer a tempestade. Entrava água da chuva do temporal e eles jogavam água para fora. Entrava água e eles jogavam água para fora. Até que eles descobriram que não conseguiriam vencer a tempestade, porque o temporal era mais forte do que eles, o barquinho não tinha nenhuma estratégia, nenhuma tecnologia, não tinha nenhuma estratégia, não tinha nada. Mas, no meio dessa luta contra a tempestade, eles descobriram que uma pessoa não estava ajudando. Quem que não estava ajudando? Jesus. E a Bíblia ainda descreve que ele estava dormindo na popa do barco com um travesseiro. Eu lhe pergunto, como alguém dorme num barquinho, no meio de uma tempestade, na popa do barco? Não dá, né? E Jesus dormia tranquilo. Até que os discípulos descobriram que Jesus não estava ajudando, e vão até ele e falam assim, Senhor, olha a situação, estamos morrendo, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? E a primeira fala de Jesus é, homens de pequena fé. E por que homens de pequena fé? Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, ó, vamos passar para a outra margem do mar. Ele falou, vamos passar. E eles duvidaram que passariam para o outro lado. Mas Jesus tinha garantido que eles iriam para o outro lado. Então não era razão para eles ficarem da forma como eles ficaram, desesperados do jeito que estavam, porque eles tinham a garantia de Jesus que chegariam do outro lado. Por isso, a primeira fala de Jesus foi uma repreensão. Por que tão pouca fé? Eu não disse que a gente chegaria lá? Eu falei para vocês que nós vamos chegar. Por que vocês estão desesperados? Eu não sei como você está hoje, mas as tempestades, elas representam os problemas que nós temos. Ai, como nós temos problemas.
Tudo pode estar aparentemente tranquilo na sua vida, até que um telefonema, uma mensagem, um contato com alguém, pronto, o temporal se arma. A tempestade vem. Por mais que eu e você queiramos evitar as tempestades, elas são inevitáveis. Quem de nós não tem problemas? Quem de nós não nos deparamos com algumas situações que nós não sabemos como resolver? Situações que parecem que estão nos engolindo e que vão nos matar. Exatamente como os discípulos estavam no barco. Mas eles tinham a garantia de Jesus que chegariam do outro lado. E eles perderam a fé. Confiaram apenas nas próprias forças e esqueceram das palavras de Jesus. Nós vamos chegar do outro lado. Diante das dificuldades que eu e você enfrentamos, diante dos problemas que nós passamos, há uma garantia de Jesus quando ele disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Ele está conosco no barco. Porque Jesus estava no barco quando a tempestade veio. Então, estar com Jesus não significa que a tempestade não virá. Ela vem. Mas o que nós temos como certeza é que Ele não abandona o barco. Ele enfrenta conosco a tempestade. E nós temos a promessa dEle que vamos chegar no lugar seguro quando Ele voltar. Mas os discípulos ficaram preocupados. Ficaram com medo. Enquanto Jesus dormia tranquilo. Jesus estava em paz. Mas eles, desesperados, acordam Jesus. E depois de repreendê-los, a Bíblia diz que Jesus ficou em pé na popa do barco. E aquelas mesmas mãos que criaram o mundo, foram as mãos que se levantaram e disseram: acalma, emudece. E aí, foi que eles ficaram com medo. Porque na hora que Jesus falou com o mar e com o mar e o vento obedeceram. Por isso que eles perguntavam: como é que ele fez isso? Quem é que fala com o mar? Quem é que fala com o vento? Quem é que dá ordens para a natureza? Quem é que pode fazer algo assim? Diante dos problemas que eu e você temos, neste primeiro milagre, Jesus está deixando claro para todos nós que Ele tem poder para acalmar as tempestades. Ele tem poder hoje para olhar para os seus problemas e dizer: acalma, emudece, chega, deixa minha filha em paz, deixa meu filho dormir. Ele fez no passado e Ele faz hoje. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu lhe falo que Jesus tem poder para acalmar as tempestades, eu não estou te dizendo que Ele vai resolver os seus problemas do jeito que você acha que Ele tem que resolver. Eu estou dizendo que Ele vai devolver paz para o seu coração. Ele vai devolver alegria para a sua vida. Ele vai colocar um sorriso de volta no seu rosto. Ainda que o mundo esteja desmoronando, com a confiança e a fé em Cristo, você vai enfrentar. É isso que Ele prometeu. Por isso os milagres que eu encontro aqui são milagres que Jesus pode fazer agora na sua vida. Qual é o seu problema? Qual é a sua tempestade? Qual é a sua dor? Qual é a sua aflição? Ele tem poder. Não existe problema que seja maior do que Cristo. Nenhuma tempestade que Ele não possa vencer. Então, não diga para mim que o seu problema é tão grande que Deus não tem nada para fazer. Porque o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, Ele é especialista em resolver problemas. Só que nós precisamos entregar os problemas nas mãos dEle. Porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Aquilo que Ele falou, Ele vai falar. Ele vai fazer. Ele não vai voltar atrás. Essa é a certeza que temos, é a certeza que nos move. É a esperança que nos dá razão e sentido para a vida. Eu já me vi no meio de grandes tempestades. E a elas, eu sempre dizia: Senhor, me ajuda, o temporal está muito grande. Eu não sei qual é a saída, eu não tenho uma solução. E o que eu tenho experimentado na minha vida
é Jesus colocando-se em pé e dizendo: chega, acalma o problema, emudece. Como naquele dia, o mar transformou-se numa piscina. Já não tinha mais vento, já não tinha mais onda. E é isso que Jesus pode fazer hoje na sua vida. Segundo milagre. A madrugada termina, o sol está recém-nascendo. Jesus para o barco na terra dos Gerazenos junto com seus discípulos e eles desembarcam. E diz a Bíblia que na hora que eles desembarcaram, um endemoniado correu ao encontro de Jesus. Esse endemoniado estava possuído pelo mal. Esse endemoniado era alguém conhecido das pessoas, porque vivia se machucando com pedras, sem roupa, no meio das sepulturas. E ele corre ao encontro de Jesus. Jesus tem um rápido diálogo com os demônios que estavam naquele corpo, porque Jesus pergunta: qual é teu nome? E ele diz: Legião. Legião era um destacamento do exército romano de 6.000 soldados. Ao identificar-se como legião, ele estava dizendo que pelo menos 6.000 demônios estavam naquele corpo, destruindo a vida daquele homem. Nesta história, nós encontramos 3 forças que atuam na vida daquele homem. A primeira, Satanás, que o possui, que entra naquele corpo e entra para fazer um estrago. Não subestime e nem brinque com a força do mal. A atuação sobrenatural do diabo é para levar as pessoas a viverem exatamente como aquele homem vivia, sem esperança, sem saída, sem solução. Naquele momento também, a outra força que atuava era da sociedade, que não sabia como lidar com aquele endemoniado e o isolaram. Deixa ele para lá, põe ele no cemitério. O abandonaram. E a terceira força que atua é a força do Senhor Jesus, do Salvador, que entra e rompe com a sociedade, rompe com Satanás e dá liberdade àquele homem. Eu tenho uma história que eu raramente conto, porque é uma história contundente e que eu vivi, e tem 2 testemunhas mais que são pastores, que também viveram junto comigo a mesma história. Nós estávamos os 3 juntos. Estávamos começando uma nova igreja perto da estação São Miguel Paulista do trem, extremo da zona leste de São Paulo. Alugamos um salão num bairro chamado Vila Aimoré. E era o começo de uma nova igreja. Era um salão com 2 portas, aquelas portas de enrolar, sabe que você sobe e desce? Eu não sei bem o nome daquele tipo de porta, mas vocês sabem qual é, né? Porta de aço que enrola. Essa aí. Um dia, uma quarta-feira, chegamos mais cedo para preparar a programação da noite. Eu estava varrendo a frente da igreja, a frente da igreja, não a frente do salão, a frente da igreja já do lado de dentro. Um outro pastor estava cuidando do banheiro, vendo como é que estava lá a situação do banheiro, e um terceiro estava arrumando as cadeiras, porque tínhamos cadeiras de plástico no nosso auditório e precisava deixar elas alinhadinhas. Era ainda cedo para o programa da noite quando uma mulher apareceu na porta da igreja. Ela ficou em pé, porque a gente estava com a porta de aço aberta, preparando já para a programação da noite. E eu olhei para ela e falei para o que estava do lado, falei assim: ô Ismael, vai lá e atende a senhora. Antes dele chegar perto dela, ela agarrou um tapete que nós tínhamos na porta da igreja e jogou no meio da avenida. Era uma senhora de 1,55 m, talvez, não mais do que isso, com braços finos, sem nenhuma força física,
Mas para jogar o tapete do jeito que ela jogou, na rua, não era dela a força. Provavelmente o mais forte entre nós aqui não conseguiria fazer o que ela fez. Do jeito que ela jogou o tapete, foi lá para o meio da rua. E nessa hora eu percebi que a situação ia complicar. O tapete estava na rua, os carros começaram a passar por cima do tapete. Não era um tapete que valia grande coisa também. Mas essa senhora, depois de jogar o tapete, ela virou uma mesa de madeira que tinha lá da recepção e começou a quebrar todo o salão. Cadeira para um lado, para o outro, e atacando nas coisas. E nós ficamos desesperados naquele momento, né? Eu fui e abaixei a porta de aço, para que as pessoas na rua não vissem o que estava acontecendo ali dentro, porque estava feio. Era uma avenida, as pessoas circulavam. E entramos numa luta espiritual. Naquele dia o diabo veio para atrapalhar. Eu não tinha dúvidas. O tapete evidenciava. A força que aquela mulher tinha era claro, não era dela. Em 3, nós não conseguimos segurá-la. Começamos a orar e pedir a Deus e clamar para que Deus intervisse. E depois de algumas ameaças e falas que nem vale a pena repetir, porque é tudo mentira. O diabo é o pai da mentira, não se reproduz o que ele diz, não se reproduz o que ele fala. A mulher deu um grito que eu lembro até hoje. E na hora que ela gritou, nós ouvimos um estouro muito forte na rua. Como se fosse uma explosão. A mulher se recuperou, trouxemos água para ela. E ela falou assim, onde é que eu estou? Aí nós falamos, a senhora está numa igreja adventista, tal, demos o endereço. Ela falou assim, eu moro aqui perto, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Como é que eu vim parar aqui? E que essa bagunça aqui? Nós falamos, senhora, eu sei que a senhora não está lembrando, mas foi a senhora que fez. Mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu preciso voltar para casa, eu tenho um bebê de 4 meses, eu não sei onde está meu bebê. Não, nós vamos te levar em casa, fique tranquila. Abrimos a porta e descobrimos o que foi a explosão. O transformador do poste na frente do auditório havia explodido. Uma sobrecarga de energia e ele pifou. Agora você sabe o que acontece quando um transformador do poste explode. O que acontece? Acaba a energia. Só que nós não havíamos descoberto que era o transformador e nem que tinha acabado a energia, porque o salãozinho estava aceso. Olhamos para um lado, para o outro, e a rua toda apagada. Todo mundo sem energia. E o salãozinho aceso. Um dos pastores que estava lá colocou a senhora no carro, que estava bem na porta do salão. O tapete tinha passado por cima do capô dele e ido lá para a avenida. Ele saiu e eu fui lá resgatar o tapete, para trazer de volta. E a rua estava toda escura. Era só os faróis dos carros que iluminavam a rua. Eu achei aquilo muito estranho. E eu confesso a vocês que eu fiquei com medo na hora. Eu já estava assustado por aquilo que tinha acontecido. Pelos gritos, pelas coisas que tinha ela falado e tudo mais, que ele impactou. E aí eu não satisfeito, fui até o interruptor da igreja. E eu peguei e apertei o interruptor. E sabe o que aconteceu? Apagou a luz do salão. Aí eu apertei de novo, acendeu. Eu apertei de novo, apagou. Apertei de novo, acendeu. E eu falei assim, mas está estranho isso aqui. Está muito estranho. Saí na rua de novo e todo mundo apagado. E o salãozinho aceso. Tivemos o culto aquela noite. E foi o melhor culto de todos.
Porque as pessoas não tinham energia em casa, e como a gente tinha, foi todo mundo para lá. Não tinha o que fazer, o povo foi para lá. Porque tinha filme, tinha... As pessoas foram. E fomos embora, e tinha luz no nosso salão, e não tinha mais ninguém, e ninguém. Fomos embora. No dia seguinte, eu voltei logo pela manhã, para o nosso salãozinho. E aí, como eu abri aquela porta de aço, fez barulho. A vizinha do lado apareceu lá. A vizinha falou assim: senhor, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Por que vocês tinham luz aí ontem e eu não tinha luz na minha casa? Vocês têm algum gato aí? Não. Tem gato. E gato da onde que vai ter gato, né? Ninguém tinha luz? Eu falei: não tem gato não. Esse fio aí, ó. O que nós temos é esse fio do poste aí. Ela falou assim: não, porque é o seguinte, o pessoal da companhia, da Eletropaulo na época, veio aqui, e eles chegaram perto de meia-noite, e eu falei para eles assim: por que esse pessoal tinha luz e eu não tinha na minha casa? Eles estavam com tudo aceso aí, com música, com computador, com projetor, e na minha casa não tinha luz. Aí ele falou assim: senhora, só tem um jeito deles terem tido luz, porque nós tivemos uma queima sequencial de transformadores. Só tem uma razão para eles terem lá. Eles têm algum gerador de energia lá dentro. Aí ela falou assim: vocês têm gerador aí? Eu falei: imagina gerador. Não tem gerador nada. Nós temos um fio aí que eu falei para a senhora. Ela falou assim: mas é estranho isso aí, né? Eu falei: a senhora não tem ideia como eu acho estranho também. Se eu lhe contar, eu também achei muito estranho. Até agora eu estou achando estranha essa história. E eu estou contando para você, e tem gente que falou assim: pastor, está estranha essa história. Eu sei que você está pensando isso, mas eu estou testemunhando algo que eu vivi. A luz brilhou, o salão funcionou, o diabo veio para atrapalhar, e Deus falou assim: não vai atrapalhar, o programa vai acontecer. Quando Jesus vem, não tem espaço mais para o diabo. Já não tem mais espaço. Neste segundo milagre, Jesus está nos dizendo que Ele tem poder sobre o mal. O mal não vai triunfar na sua vida. Ele pode ter pequenas vitórias ocasionais, mas no final, quem está com Deus será vitorioso. Não tenha dúvida disso. O poder do Senhor se manifestará. Então, não me diga hoje que você não tem força para vencer o mal, porque na força de Deus você pode vencer. Não me diga que você vai ser refém do diabo para sempre, que é impossível se salvar, porque Deus te dá forças. Deus, Ele transforma a sua vida, Ele te molda e te prepara. Terceiro milagre. Deu uma confusão Jesus ter expulsado o demônio da vida daquele homem, porque o diabo pede para ir para a manada de porcos. Jesus autoriza, os demônios entram nos porcos, e os porcos vão todos para o precipício e se matam. O pessoal ficou indignado e mandou Jesus embora. E Jesus falou assim: tá bom, vou embora. Ele não quis ficar lá para aumentar a confusão. Entrou no barco, passou para o outro lado da margem do mar da Galileia. Quando chega do outro lado, ainda no mesmo dia, aparece um homem chamado Jairo e fala assim: Senhor, minha filha de 12 anos está muito doente, por favor, vá comigo à minha casa para visitá-la. E Jesus então aceita o convite, fala assim: tá bom, Jairo, eu vou com você, vamos lá. No meio do caminho, aparece uma mulher com uma superstição. Essa mulher tinha 12 anos de hemorragia, um fluxo de sangue que não estancava nunca. Ela já havia gasto todo o seu dinheiro com médicos e remédios, e nada e nem ninguém solucionava o seu problema. Mas ela pensou assim: eu ouvi falar desse Jesus, que Ele é poderoso, se eu tocar na roupa dele, Ele me cura. Ninguém tinha dito isso para ela. Ela colocou isso na cabeça. Então, quando Jesus estava passando, essa mulher se espreme no meio da multidão, e a Bíblia diz que ela toca na roupa de Jesus quando Ele está passando, e na hora que ela toca, ela foi completamente curada. Por isso ela ficou amedrontada, por isso que ela ficou trêmula. Depois de 12 anos lutando com a hemorragia, ela rela na roupa e é curada. Como é que Ele faz isso? Jesus para naquele momento e fala assim: quem me tocou?
A primeira reação dos discípulos foi: Jesus, não pergunta uma coisa dessa, o senhor está passando vergonha. Está todo mundo lhe tocando, tem uma multidão, a rua é apertada, é estreita, está todo mundo esbarrando. E Jesus diz: não estou falando de esbarrão, é quem me tocou. E a mulher no chão falou assim: Senhor, fui eu. Jesus poderia ter ficado quieto e ter seguido viagem, certo? Poderia. Ela tocou, curou e Jesus segue viagem. E por que Jesus não seguiu viagem e parou? Sabe por quê? Porque Jesus não quer ser para você curandeiro, Ele quer ser seu salvador. Se Ele fosse embora, Ele ficaria para aquela mulher como um curandeiro. E Jesus não é curandeiro, Ele é salvador. Ele teve que parar para dizer: a tua fé te salvou. Filha, é o que Ele diz: você é minha filha, e você está salva pela sua fé. Não foi a cura que eu operei em você o mais importante, mas foi a salvação que eu te dei. Era isso que Jesus queria dar para ela. Nesse terceiro milagre, Jesus está nos dizendo que Ele pode curar as feridas que você tem e que não cicatrizam nunca. E as feridas que eu falo aqui, nem sempre são as feridas físicas. Há traumas emocionais que nós carregamos. Talvez você tenha vivido algo trágico na sua vida e que todo dia à noite, quando você apaga a luz do quarto, começa o seu tormento. Aquelas cenas voltam para a memória. É um pensamento terrível e assustador. Jesus tem poder para curar as feridas. Eu lembro de uma vez que eu estava pregando numa igreja e eu incentivei as pessoas a fazerem pedidos de oração. E eu achei um pedido no meio, porque eu comecei a ler todos os pedidos de oração e achei um que uma pessoa dizia assim: pastor, o senhor é minha última alternativa. Já tentei me matar 3 vezes, não deu certo, na quarta vai dar. E eu falei: meu Deus do céu. Pesado, né? Estava assinado o nome. Mostrei para o pastor: vamos chamar para conversar. Falei: vamos, urgente. Urgente. Se alguém fala em suicídio, você não pode brincar com isso. Tem que ser tratado com a maior seriedade possível. Chamamos para conversar e veio uma história terrível. Uma história de abuso sexual, traumas imensos. E ela dizia: pastor, eu não consigo viver mais desse jeito. Eu já não tenho mais, pastor, eu não tenho alegria de vida, eu não tenho mais nada. E eu falei assim: olha, eu lamento te decepcionar, mas você disse no pedido que eu era a última alternativa, mas eu não posso ser a última alternativa porque eu não sou Deus. Deus tem que ser sua última alternativa. Na verdade, Deus tem que ser a primeira alternativa. Se não foi a primeira, agora tem que ser a próxima, porque só Ele pode te ajudar. E nós começamos um processo longo: estudos bíblicos, orações, visitas, acompanhamento. E no final, aquela mulher foi batizada, para honra e glória do Senhor. Os anos se passaram e eu perdi contato. Um dia eu estava na mesma cidade dela, com um amigo no carro, e ele parou no semáforo. Os pedestres começaram a atravessar, e eu olhei alguém atravessando e falei assim: conheço. Ela estava atravessando a rua, e eu conheci, era ela mesmo, a do pedido de oração. Aí eu abaixei o vidro e falei assim: fulana. Ela: oi, pastor. Aí eu falei para o meu amigo: eu vou sair, você encosta o carro em algum lugar e eu vou me encontrar com você, porque eu vou conversar com ela. E aí ele falou: tá bom. Abriu o farol, ele passou, achou um lugar lá na frente, parou o carro e eu saí para conversar com ela. E conversamos um pouquinho e ela falou: ah, pastor, eu estou firme na igreja, estou firme com Deus. E eu, curioso, perguntei, né? E aquele problema lá? Ela falou assim: ah, pastor, eu não posso dizer que eu esqueci, mas hoje já não dói mais. É isso que Jesus faz. 12 anos de hemorragia e Ele cicatrizou a ferida. A ferida daquela mulher, Jesus cicatrizou. Ela não esqueceu, ela lembra do que aconteceu, mas sabe, já não dói mais. Quarto milagre: Jesus demonstra que Ele tem poder sobre a morte. Quando Ele chega na casa de Jairo,
a menininha já estava morta. As pessoas estavam chorando, e Jesus diz, ela está dormindo. As pessoas começaram a rir. Jesus, o senhor acha que a gente não sabe o que é a morte? Depois de rirem de Jesus, ele pede que todos saiam, ele entra no quarto e fala assim, Talita cumi, que significa, menina, levanta. E sabe o que aconteceu? A menina levantou e a Bíblia diz que ela começou a andar. Não é um detalhe pequeno, porque quando Jairo vai falar com Jesus, ele fala assim, Jesus, vá na minha casa porque minha filha está de cama. Ou seja, a condição última de vida da menina era deitada na cama. Depois ela morre. Jesus ressuscita, mas não devolve ela na cama. Jesus ressuscita e devolve saúde para ela, não só a vida. Porque ela se levantou e começou a andar. Ela não andava, ela estava deitada. Porque Jesus é aquele que tem poder sobre a morte para nos devolver as possibilidades. O que é que já morreu na sua vida? É o seu casamento que morreu? Ele pode ressuscitar. É sua alegria de viver que morreu? Ele pode ressuscitar. É a paz do seu coração que morreu? Ele pode ressuscitar. Não há nada que ele não possa ressuscitar. Ele pode todas as coisas. Um tempo atrás, eu me deparei com essa situação e que me impressionou de maneira tão profunda. Há muito tempo atrás, viveu um homem nesse mundo chamado Arquimedes. Arquimedes era um matemático, um cientista, um físico à frente do seu tempo. E certa vez Arquimedes surpreendeu ao dizer que na Terra não havia um ponto fixo. E ele disse assim, esta fala dele foi feita na Baía de Siracusa, onde ele se levantou para desafiar as pessoas e disse, dê-me um ponto de apoio e com uma alavanca eu movimentarei o mundo. Como não há ponto físico, fixo, ele dizia que a Terra pairava sobre o nada, porque as pessoas acreditavam que a Terra era fixa, que tudo girava em torno da Terra. E ele disse, não, a Terra não é fixa. Se tiver um ponto de apoio, eu mudo a Terra de lugar. Ninguém imaginava algo assim, senão a Bíblia, que já havia antecipado isso, que a Terra pairava sobre o nada. Arquimedes morreu, e ele não encontrou o ponto de apoio, pelo qual o mundo poderia se movimentar. Mas anos depois, na mesma Baía de Siracusa, no mesmo lugar onde Arquimedes falou, dê-me um ponto de apoio e com uma alavanca moverei o mundo, parou um barco. E dentro desse barco estava um homem que havia descoberto o ponto de apoio que Arquimedes não encontrou. Esse homem chegou até a Baía de Siracusa para ser julgado por Roma. Não veio como um sábio, não veio como alguém importante, mas veio como um prisioneiro. O julgamento que ele sofreria, momentos depois, o levaria à morte. Mas ele descobriu o ponto de apoio que o mundo pode se movimentar. Ele descobriu o ponto de apoio que muda a rota da vida. Sabe? O nome desse homem era Paulo. E o ponto de apoio que ele descobriu não é nenhum lugar, senão é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o ponto de apoio que muda a história. Ele é o ponto de apoio que muda o rumo da sua vida. Ele fez milagres no passado e faz milagres hoje. Qual você precisa? Você tem uma tempestade? Ele pode acalmar. Você se vê assaltada ou assaltado pelo diabo? Ele pode neutralizar o diabo na sua vida. É uma ferida que você carrega que não cicatriza nunca? Ele pode curar. Ou é algo que já morreu? Lembre-se, ele pode ressuscitar. Ele fez no passado e ele faz hoje.